Boa tarde, bom dia, boa noite para você. Está chegando o nosso vídeo Te Liga na Aula, vídeo especialmente produzido para aquele aluno que perdeu a explicação, para aquele aluno que não anotou nada, para você que quer acompanhar mais de perto em casa o nosso material, que fez aquela leitura e que agora a gente vai estar trazendo aqui com mais detalhes, claro. Lembrando que sempre aqui é um resumo, são algumas ideias sobre as nossas discussões em sala de aula. E nossa discussão, gente, para o terceirão, na qual nós estamos falando sobre essa filosofia moderna, sobre esse aspecto iluminista, com essa gama de filósofos que estão agora teorizando sobre o mundo, a busca pela solidificação desse Estado moderno. Então, o que nós vamos ver aqui? Gente, nós vamos ver uma pegada filosófica, uma vertente, um campo filosófico político, chamado de contratualismo. O próprio nome, contratualismo, já está passando para a gente essa reflexão sobre contrato, sobre acordo, sobre formação de uma sociedade. O que nós vamos ter aqui, gente? Nós vamos ter a definição de contratualismo, nós vamos ter Thomas Hobbes, um filósofo inglês, nós vamos ter John Locke, também um filósofo inglês, e nós vamos ter um francês. Quem é esse filósofo francês? Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele tem uma pegada diferente dos dois anteriores contratualistas. Mas vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente deve imaginar sobre a filosofia são os filósofos. Cada filósofo, né, tem uma pegada, tem um pensamento diferente, tá? Então, os contratualistas, eles vêm com algumas perguntas sobre a humanidade. Por que temos que ter um governo? Por que temos que obedecer leis? De onde é que veio essa ideia da gente ter líderes na sociedade? Por que vivemos em sociedade? Qual é a necessidade que nós temos como seres humanos de termos uma liderança? Então são algumas questões que passavam pela mente desses filósofos contratualistas. Nisso, gente, o contratualismo ela é uma teoria filosófica que busca explicar a origem do poder político, da moralidade. Na verdade, o contratualismo ele quer saber o seguinte, ele quer saber por que nós vivemos em sociedade, por que nós toleramos uns aos outros, por que temos que conviver com as chateações, por que temos que conviver com o outro em sociedade. Então, o contratualismo, ele tem essa pegada aí, tá? Para analisar esses acordos voluntários que nós temos, tá? De imaginar essa rede de conexões que existe entre nós, seres humanos. Por que essa convivência em sociedade? Porque um ser humano depende do outro. Os seres humanos, ao concordarem a estabelecer esse contrato social, transferem parte da sua liberdade, porque nós sabemos que todos nós somos livres para fazer nossas escolhas, transferimos essa liberdade para um governo, para uma pessoa, nós delegamos a uma pessoa a responsabilidade que nós temos com o mundo. Nisso, gente, nós devemos ter que existem conceitos dentro do contratualismo. Dois conceitos bem básicos do contratualismo, que é o conceito de estado de natureza e o conceito de contrato social. O estado de natureza, gente, é o estado de sociedade sem regra, sem controle, sem ordem, num processo totalmente sem leis. Já o contrato social é o acordo entre seres humanos para auxiliar na sua convivência. Então, tenham em mente que vocês precisam aprender, quando falarem contratualismo, quando vocês precisarem realmente na vida de vocês, estar explicando, conversando, analisando questões, Enem, vestibular, quando aparecer contratualismo, tenham em mente dois conceitos, o conceito de estado de natureza e o conceito de contrato social. Tá? O primeiro, um estado sem lei, sem regras, sem controle, e o segundo, um pacto onde os seres humanos celebram a sua convivência. Partindo assim, gente, nós temos o primeiro,
o nosso primeiro contratualista, que é o Thomas Hobbes. Tem uma frase fortíssima dele que é: o homem é o lobo do homem. O que é isso, professor Adriano? O que ele quer dizer com isso? Primeiro, nós devemos ter em mente qual é o conceito de estado natural, estado de natureza para Hobbes. Segundo ele, esse estado de natureza, onde o ser humano largado a si próprio, né, é um estado de competição, de conflito, de egoísmo, tá? Ou seja, o ser humano para Hobbes é o lobo, é mau, né, é uma maldade. Segundo ele, nós em estado de natureza, estado sem ordem, sem lei, nós viramos seres animalescos, totalmente violentos, conflituosos, bélicos, egoístas. Para ele, o ser humano não tem nada de bom quando ele está sozinho, quando ele está largado sem leis. Então, segundo ele argumenta que nesse estado a vida seria solitária, pobre, sórdida, brutal e totalmente curta, porque não existiriam leis, né, que freassem o ser humano para um estado de guerra permanente. É aquilo que Thomas Hobbes fala sobre esse estado de natureza. Outra questão importantíssima que ele fala, e a gente deve refletir isso, que é um estado de destruição. É um estado onde não há um parâmetro legal para impedir que o outro mate, né, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo. É um estado de natureza onde não há um controle. Segundo Hobbes, aliás, isso só se resolveria se existisse um contrato social, onde o ser humano transferiria esse poder, a sua liberdade individual, porque segundo ele, no estado de natureza, todos estão livres, por um soberano absoluto, que seria responsável por manter a paz, a ordem e a segurança. Então, aquele homem que era lobo do homem, sozinho, brutal, assassino, agora teria que ceder essa liberdade a um governo, a um governante, para que esse governante pudesse manter a paz, pudesse manter a coesão social. Dentro desse contexto, o que nós imaginamos aqui? Que quando escolhemos um governante, esse governante está responsável pelas nossas próprias existências. Por quê? Se largássemos nós aí sem lei e sem ordem, nós destruiríamos a humanidade. Então, o contratualismo de Hobbes, ele vê a necessidade de preservar justamente essa estabilidade social, essa paz, né, evitar o conflito, a anarquia entre as pessoas. Outra questão, outro filósofo que vai aparecer como contratualista é o John Locke. O John Locke, ele quer defender a propriedade das pessoas. Segundo ele, que todo ser humano tem direitos naturais, como a vida, a liberdade, a propriedade. Então, segundo ele, o contrato social só existe para proteger a propriedade dos outros. Como assim, professor Adriano, a propriedade dos outros? Segundo ele, todos nós que temos direito à vida, à liberdade, a bens particulares, como uma casa, um carro, um ventilador, uma moto ou qualquer coisa desse tipo, tem que ter algo para nos proteger, né? Para impedir que o outro tome a nossa casa, o nosso carro, a nossa liberdade, a nossa vida. Tem que ter algo para nos proteger. E justamente esse algo que vai nos proteger é o Estado, né? É o governo. Então, segundo Locke, só existe o Estado para proteger a nossa propriedade. Os indivíduos, eles concordam, assim, estabelecer um governo, tá? Que consente, com o consentimento dos governados, com o nosso consentimento, está regulando a nossa vida. Ele defende a ideia ainda que o povo, tá? A ideia de que o governo deve agir de acordo com a vontade do povo, né, que pode revogar ou não uma lei, voltar atrás ou não. Tá? E por último, nós vamos refletir sobre um outro contratualista que fala o seguinte, que o homem é bom. O homem é bom em estado de natureza. Ele já vai dizer diferente de Hobbes, lembram disso? O Jean-Jacques Rousseau, esse iluminista aqui,
ele vai dizer o contrário. Enquanto Hobbes dizia que o homem era bom, assassino, sórdido, o Rousseau vai dizer o seguinte: o homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe, né? A sociedade que o corrompe. O convívio com outros seres humanos, segundo Rousseau, é que vai deixar o ser humano ruim, vai deixar o ser humano mau. Rousseau acredita assim que os indivíduos, eles nascem naturalmente bons, mas são corrompidos pela nossa convivência e sociedade. Só conhecemos a maldade porque vamos conviver com outros seres humanos. Segundo ele, se um ser humano vive em estado de natureza, ele é bom. Mas depois que ele começa a conviver com o outro, ele acaba corrompido. Nesse contexto tem uma frase interessante de Rousseau, e a gente pode estar até refletindo sobre ela, que diz assim: a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade o deprava, o torna miserável, o torna ruim. Então o que ele alega? Que o contrato social é estabelecido para superar essa corrupção, para promover a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Ou seja, o contrato social de Rousseau, ele quer uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, uma sociedade do bem comum, onde se enfatiza a vontade coletiva, onde o cidadão participe das instituições políticas. Então, o Rousseau ele vê com muito romantismo, com muita bondade, essa questão da política. Ele aceita que o ser humano ele é bom. Ele aceita que o ser humano ele tem uma essência boa, diferente de Hobbes, que dizia que a essência do ser humano é muito ruim. Então, o que nós estamos notando aqui? Que o ser humano, né, o ser humano ele tem diversas faces. E o contratualismo ele tenta identificar nesse momento da história do iluminismo, dessas mudanças que estão ocorrendo no mundo, com essas novas ideias, identificar, né, selar uma linha de pensamento capaz de pautar a política a partir daquele período. Então, é só isso mesmo, gente, para aqueles que quiseram compreender um pouquinho sobre o contratualismo. É importante a gente estar ligado nessas ideias e compreendendo para as provas que virão em seguinte aí para o Enem, para os vestibulares. É um pequeno resumo para a compreensão de vocês. A gente se encontra numa próxima aula.